Os filhos de Tetê levaram adiante o legado do pai. E agora nós vamos conhecer essa história, a história de Renan e de Renato de Tetê. A maioria dos vaqueiros é só uma pouquinho coisa mais alta do que eu. Mas esses dois aqui são dois verdadeiros monstros. Monstros no sentido de altura e de grandes vaqueiros. Eu estou aqui com o Renatinho e com o Renan de Tetê, filhos de um dos homens mais queridos da história da vaquejada, que é o Tetê, que infelizmente nos deixou. Mas agora nós vamos conhecer a história desses dois. Esse aqui tem o apelido de Bonzinho. E eu vou começar por isso, viu, Renan? O nome completo, como é que é? Renan Rodrigues Dantas da Silva. É paraibano ou cearense? Rapaz, eu nasci no Rio Grande, morei 3 anos na Paraíba, mas desde os meus 3 anos de idade que eu moro no Ceará. Eu me considero cearense. O coração está dividido entre os 3 estados, mas com uma parte maior para o Ceará. Exatamente, da mesma forma, eu me considero cearense mesmo, com orgulho, nordestino e vaqueiro, minha profissão. Agora dizem que você, quando era menor, não era gente não, era danado demais, dava muito trabalho. Isso é verdade? Era mais ou menos, é porque o povo me aperreava muito, sabia que eu era meio danado, o povo me aperreava muito, né? Mas eu dava um trabalhinho até bom. Como é que surgiu o apelido de Bonzinho? Rapaz, esse apelido quem botou foi até um irmão meu de criação, que nós chamamos ele de Pajé, que é irmão meu de criação, o pai que criou aquela mercadoria. Aí ele dizia que eu era ruim demais, ruim, tão ruim que botou meu nome de Bonzinho, tanto eu ser ruim, ou seja, o inverso do que eu era, né? Eu vou conversar aqui um pouquinho, que daqui a pouco eu quero saber dos cavalos que você montou, inclusive do primeiro. Renato, você é um cara que todo mundo presta atenção também quando corre, mas você tem, na hora que monta no cavalo, um ritual seu, né? Você ajeita a sela, você ajeita a rédea. Isso é uma coisa permanente, uma coisa que você aprendeu com seu pai ou uma coisa particular sua? Cada vaqueiro, ele tem esse ritual, como se falou. Todo vaqueiro tem, se você prestar atenção, ele tem se chama mesmo o nome científico de superstição, né? Todo vaqueiro tem. Se você parar para olhar direitinho, todo vaqueiro tem. Então isso é uma superstição de cada um, um ritual de cada um. Eu esqueci de perguntar, mas eu vou perguntar agora, o nome completo e onde você nasceu. É paraibano, cearense ou potiguar? Meu nome completo é Renato Rodrigues Dantas da Silva, chama Renato TT, Renato Tobias. E é o mesmo jeito de Renan, a gente nasceu no Rio Grande, que é em Caicó, só fez nascer também. Aí eu me criei até 10 anos na Paraíba, em São Bento, e a partir de 10 anos a gente foi para o Ceará, para Caucaia. Ou seja, a parte maior do coração também é cearense. O tempo de vida maior foi no Ceará. Bom, você lembra do primeiro cavalo que você montou? O primeiro cavalo que seu pai disse, monta aí, menino, vê se você sabe fazer o que eu sei fazer. Rapaz, o primeiro cavalo assim que veio para mim começar a correr mesmo, eu tinha 9 anos, foi Zapata que eu comecei, é um cavalo que era de pai. E eu que era meninozinho, começava de direita, pai disse, ah, começar de direita, agora eu não compro nenhum cavalo para você. Aí eu tive que, o cavalo já estava mais aposentado para ele, aí eu comecei nele. Mas cavalo assim que eu comecei a ganhar prêmio foi quando eu vim para Fortaleza, era 10 a 11 anos, foi um Pampinho, um cavalo Pampa, um cavalo Pente Roça. E eu comecei a ganhar no Mirim, principiante, aí foi ele. Qual foi o cavalo que fez você aparecer pro Brasil inteiro como vaqueiro, que você também fez o cavalo aparecer? Foi o cavalo Calçado, o nome era Doc Bom. Esse cavalo, o cara lá de Caucaia, ele deu esse cavalo a pai de meia, porque ele era um cavalo que era de direita e não era um cavalo bom, era seu Valmir. Aí ele deu a pai de meia, pai viajou e deixou para mim mexer lá. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eu comecei a mexer nesse cavalo, mexer nele, comecei a correr e comecei a ganhar mesmo. Aí comecei a ganhar nos bolões, fomos para vaquejada ligeiro. Comecei a ganhar amador, aspirante. E antes dele, onde veio destacar mesmo, foi nele. Antes dele eu ganhava os amador
em Fortaleza, lá no cavalo preto, navegante que o pai corria. Mas ele foi que eu comecei a ganhar no amador e profissional e cresci mesmo. Mas tá faltando uma égua aí nessa história, né? Tá, a Cicarelli. Foi uma égua fantástica que meu pai comprou e deixou pra gente depois que ele falecer. E foi um animal que me marcou por ganhar vários títulos, inclusive a vaquejada de tabuleiro foi dela. E por ele ter corrido, então isso foi fantástico, essa égua, a Cicarelli. Pois é, deixa eu voltar aqui pro Bonzinho, que eu quero saber também dessa história dele. O primeiro cavalo que você montou, que você viu, é esse aqui, dá certo pra mim. Rapaz, o primeiro cavalo que eu comecei a correr na direita também foi um cavalinho que eu corria chamado Chá de Touro. Era um cavalinho castanho feio. Repete o nome? Chá de Touro. Chá de Touro. Era. Cavalinho castanho feio, mas eu aprendi a correr nele. Tem um amigo meu que deu, quem deu foi Mainha. Você tinha que idade na época? Acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Tinha uns 8 a 9 anos, exatamente. E eu comecei a aprender a brincar e aprendi a correr direita nele, né? Eu comecei, na verdade, eu corri até 14 anos na direita. Como não tinha cavalo, aí eu passei para a esquerda. O pai aposentou um cavalo aqui também chamado de Castanhinho, que era um cavalo de esquerda, um cavalo já maduro, uns 16 anos. Comecei a correr, comecei a entrar no amador. Amador, aspirante, correndo. Aí fui desarnando e comecei a pegar os outros, comecei a correr em chupa-faixa. E ganhei também, e com 18 anos, tava fora do amador já. Não deixava mais você correr no amador? Não, 18 anos, saí ligeiro. E é porque com 18 anos eu nem corria pra ninguém, corria pra meu irmão e minha mãe. O caminhão era nosso, tudo, mas tirado, não foi igual hoje não. Que é o rebanho de vaqueiro aí do amador e não tira não. No meu tempo tirado mesmo, na tora. Qual foi o grande cavalo que você montou, aquele que tornou você conhecido no Brasil inteiro? Você já era conhecido por ser filho de TT, você e Renato. Mas depois passou a ser conhecido individualmente como o Renan de TT, o Renan Tobias. Qual foi aquele cavalo que deu nome para você como grande vaqueiro e que você também emprestou o seu talento para dar nome a ele? Rapaz, foi o Neonzinho. Leãozinho. Foi no profissional quem se destacou mesmo, destacou ele. Comecei a me destacar mesmo, foi o Neonzinho. Um cavalo correndo para meu primeiro patrão, que foi o Dr. Clodoaldo, comecei a correr em 2015. E até hoje, graças a Deus, ele é meu patrão. Patrão não, ele tem até raiva de patrão, um amigo, que é um dono do Rolando de Steel. Depois veio o Dom Toro, que foi um cavalo realmente fantástico também, que ganhei até o melhor do ano, 2018. E por último agora veio o Rolando Steel Júnior, que para mim dos três foi o melhor que eu montei. É um cavalo mais certo, mais constante, e já vem, graças a Deus, aí com 3 anos, nós ganhando. Graças a Deus, em 2019 nós ganhamos o segundo melhor cavalo. 2020 fomos campeão, sem racha, até uma corrida antes de Raulzinho, nosso amigo, nós ganhamos dele. E esse ano estamos na luta aí. Então, graças a Deus, é um cavalo diferenciado. Porque um cavalo muito bom, já corri, e ele provou. É um cavalo rústico, às vezes já corri nele até com escravo, e graças a Deus ganhei muito. E pra mim foi esses três aí. Bom, quero saber como é que é a parceria na pista dos dois, entendeu? Ele exige muito na hora que você tá batendo esteira, como é que é? Todos os dois, um exige mais do que o outro. Briga que só molesta, mas a briga é para poder um ser melhor do que o outro todo tempo. Então eu acho que isso é que engrandece cada vez mais a gente, porque desde eu pequeno, pai nunca... Renan ainda pai dava um elogio, mas o pai só dava elogio por trás. Na frente não, sempre dava pouco. E sempre eu procurava cada vez mais melhorar para poder, cada vez mais ele se admirar por mim. Então, Renan não, porque Renan não gostava não, de vaquejar não, só corria por brincadeira. Corria brincando, frescando. Até os 14 anos, o hobby dele era bater esteira para os tratador, coisa, para ir brincando e mangando dos tratadores mesmo e ele batendo esteira. Tá se poupando, Me né? poupava, ele começou muito cedo, me poupava. Eu ainda comecei a ganhar com 14 anos, ainda era, como ele disse, eu não ligava, mas de 14 anos pra cá ainda arrochei a ganhar e foi dando certo. Tá vendo só? Mas até os 14 era me poupando, eu estudando, me poupando. Estudando, ele estudava. Ele era estudioso todo? E que, homem,
O estudo dele era todo, ele dizia que eu era besta, que eu era o estudioso, passava por média, ele disse, eu passo 9 meses do ano sem estudar. Aí eu vou e estudo 2 meses e passo. Agora, sobre o estudo, eu quero falar com vocês dois. O grande sonho do pai de vocês era vê-los formados. Eu acho que vocês realizaram esse sonho, né? Não cheguei a realizar por completo, faltou 2 semestres para me formar em Direito. Eu parei por causa que a gente começou a ir vaquejada hoje, começa na terça-feira e acaba na segunda. E a gente parou mais. O principal objetivo foi a nossa irmã, que ela passou para medicina em Recife, e nós caímos no mundo mesmo para poder formar ela, porque a formatura hoje que o povo procura é de médico. Os outros você tem que procurar o emprego. E você, nesse estudo todo, de 10 meses parado, estudando 2 meses para passar por média, pensa em se formar ainda? Penso. Mas graças a Deus eu nunca reprovei um ano. Terminei meus estudos com 17 anos. Meus estudos fui terminados com 17 anos. E fiz faculdade. Parei de fazer faculdade faltando, acho que é um ano para me completar, porque, como o Renato falou, a vaquejada ficou muito comprida e eu comecei a reprovar a cadeira por falta, não por nota. Porque, graças a Deus eu sou mais ou menos inteligente. Então, pouca coisa eu aprendo rápido. Eu estudo ali rápido, eu pego a matéria, rápido estudar, inteligente. Conseguia sempre me sair bem nas provas, mas eu comecei a reprovar muito por falta. Vou fazer um ping-pong rápido aqui com vocês dois. Um grande cavalo que você correu. Toque bom e Dó Caruso. Toque bom? E Dó Caruso. Você, cavalos, bons animais que você não esquece. Rapaz, foi o Neonzinho, Chupa-Faixa, Dom Toro e Rolandiz. Esses 4 aí é meio complicado de esquecer. Uma grande vaquejada que você ganhou, que está na sua memória, e essa você não vai esquecer jamais. Foi a do Milani, no ano passado, no Rolandismo. Porque valia muito dinheiro. Ficou eu e um dos melhores vaqueiros hoje da atualidade, né, que é Raulzinho, disputando 21 mil para 4 do segundo. E além disso, tinha um circuito. Tanto decidia o vaqueiro como o cavalo. Se eu perdesse, a égua dele já estava ganha. E se eu ganhasse, o Rolandiz empatava com a égua dele, já tinha uma grande chance, que a diferença era 50 pontos. Eu tinha entrado já com uma senha nele, no Rolandiz, mas ficou eu e ele, cada um com uma. Então, se eu ganhasse, eu empatava com ele. Eu tirava uma desvantagem de 50 pontos e empatava nem resolver na última, né? Então, um negócio praticamente impossível. E lá, graças a Deus, ficamos 2 de testa, numa boiada forte. E foi um negócio emocionante, porque o favorito era ele, porque devido a ele estar na frente. E meu irmão foi só assistir essa disputa. Perdi um casamento de um irmão meu, chama Eslan, que é primo, mas foi criado com nós. Por causa dessa disputa também, o casamento era no sábado, não quis me desconcentrar, porque a disputa era no domingo. Então era todo um conjunto. E eu, pra mim, além de querer assumir, botar o cavalo lá na liderança e eu entrar na liderança também, eu tinha, no momento, eu não disse a ninguém, mas eu tinha a esperança, eu tinha a fé e a vontade de eu ganhar, dedicar a ele, como foi dedicado também, e o filho de Raul Tavares, Raulzinho, e dar o troféu de presente do casamento dele, porque eu era o padrinho e não podia ir pro casamento. E Deus é tão maravilhoso que entrei com 3 cenas vaquejadas, rachei a tropa dos filhos do Roland Jack também, e ganhei o primeiro lugar. Então consegui, graças a Deus, consegui dedicar o título primeiramente a Deus e a meu pai, como sempre, né? E dediquei ao casamento dele, a Raulzinho, dei um troféu a Eslan de parabéns no casamento e dei o troféu ao filho de Raul Tavares como o outro também. Fiquei sem troféu, mas para mim fiquei realizado. E essa eu acho que vai ser uma das vaquejadas que nunca vou esquecer da minha memória, e foi a vaquejada também que decidiu praticamente o campeonato, né? Porque se eu não ganho, nem tinha ganhado o melhor vaqueiro do ano, nem tinha feito o melhor Rolandismo, o melhor cavalo do ano, e nem tinha parabenizado nem tanto Raulzinho, que é filho de Raul Tavares, nem como Eslan, que foi o casamento do meu irmão que eu perdi. Não podia, eu era o padrinho e faltei. Então a vaquejada acontece isso, e como meu pai dizia, ou você é ou não é. Ou você é profissional ou não é. Você vai ter que perder alguns compromissos, mas aquele compromisso é o da vaquejada. Então nós somos profissional e graças a Deus é tão bom juntar meu pai que está lá, que eu sei que ele está lá, e deu tudo certo. Graças a Deus. Pois é, vem dando certo, graças a Deus, afinal de contas estão sempre bem montados e são excelentes vaqueiros.
E você, Renato, qual é aquela vaquejada que não sai da sua cabeça? Aquele prêmio que você ganhou, que você de vez em quando tá sozinho em casa ou tomando conta dos animais e vem na tua cabeça aquele dia fantástico? Foi a vaquejada de tabuleiro em 2011, mesmo ano que o pai faleceu. Eu fiquei na disputa com Neco Menezes, na época que foi o melhor vaqueiro em 2011, e Zé Filho, que era também um dos melhores vaqueiros que já existiu. E todos dois correndo bem mesmo, e na época eu tinha 23 anos, tinha acabado de perder meu pai, e ficou nós três. Zé Filho não rachava, e Neco também quando estava correndo bem, ele se isolava também, não rachava, eu também, só fui isolado no meu canto também, não procurei. Quando ficou os três, quem estava batendo para mim era Carlinhos de moto. Carlinhos, aí, vamos chamar não, vamos para mexer. Não, vou chamar nada, Zé não racha, e Neco também não quer. Aí eu tava no caminhão, tava vizinho à pista, eu só fiz entrar pra pista, botei meu boi e eles ficaram correndo e pegando retorno. Na época podia torar o rabo do boi e eu fui, corri meu boi e fui pro caminhão de novo. E eles pegaram os dois retornos de cada um, eu sei que eles vieram e perderam. E eu ganhei o carro sozinho, não foi mexendo em nada, sem racha, ganhei o carro sozinho e dediquei a meu pai. Era uma vaquejada, uma das maiores vaquejadas que teve na época, deu 1.600 senhas. Nunca tinha existido isso em vaquejada. Essa vaquejada foi inesperada para a galera lá do Parque Martins, dessa quantidade de senha, e eu consegui ser campeão. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei. Vou repetir, tá? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, né? A vaquejada que vocês querem esquecer. Isso aí a gente já sabe qual é a resposta, mas eu quero ouvir de vocês. Não que a vaquejada tenha sido ruim, mas porque o momento foi o mais triste da vida de vocês. Foi a vaquejada que meu pai faleceu. Lá em Itajá, a gente estava na disputa e ele passou mal. Quando ele passou mal, eu tirei de carreira no rumo de lá. E para você ter ideia, eu nem moderei o cavalo não. Do jeito que ia vinha de carreira, eu pulei. E peguei ele nos braços, quiseram botar na ambulância, mas ele não gostava de ambulância. E eu falei que não ia. Ele ia no carro normal, ele deitou a cabeça em mim e os pés em Renan. E a gente levou ele para o hospital, mas infelizmente não deu para ele escapar e ele chegou a falecer. Renan, você era menino ainda, né? Ele tinha 23 anos, estava entrando na fase mais adulta, mas você era um menino ainda quando isso aconteceu, né? 16 anos. Como é que foi para você esse baque? Deve ter sido devastador, né? Ave Maria, eu não gosto nem de lembrar, para ser mais sincero, eu não gosto nem de falar. Mas foi um dos momentos assim que sempre vai ficar marcante. E não vou mentir, eu procuro sempre esquecer daquele momento. E graças a Deus ele vem nos dando muita força para a gente ir superando. Olha, tem umas imagens aqui do seu pai, olha só. Bota aí umas imagens do TT esteirado pelo Renatinho. Olha só que imagem bacana. Isso foi na vaquejada, eu acho que foi na vaquejada de Mossoró, e tem também uma imagem de você esteirando do seu pai lá no Otaviano Pessoa. O TT era exigente na hora da esteira? Ele nunca errava, e nem o cavalo. Quem tinha que errar, ele dizia que era o esteireiro mesmo. Eu vou botar a culpa em mim ou no cavalo? O cavalo para ele nunca errava. Ou ele tirou cedo, ou ele tirou de dentro, se o cavalo não abrisse, mas o cavalo nunca errava. Quem errava era ele ou o esteireiro. O cavalo não. Como é que você aprendeu com seu pai? Tudo. Tudo. Do ser homem a correr, tudo você imaginar. Exigente comigo ao extremo. De tudo. Até Deus, quando eu chegava a sair de noite, a exigência de não sair era ele. Eu disse, rapaz, você não tá ali, você não tem essa exigência toda, esse ciúme todo. E eu sou homem, você tem? Disse, o homem é mais fácil ser desmoralizado, o homem é mais fácil ser criticado. Você tenha cuidado. E quando eu estava fora 10, 11 horas, ele ligava para saber como é que estava, como é que não. Ele mesmo não ligava, ele pedia a mãe para ligar. Então tudo eu aprendi com ele, tudo. Porque quando eu era pequeno, eu não soltava o corte da calça dele, não. Então era 24 horas mais ele.
quando cresceu do mesmo jeito. Então meu pai era meu pai, meu amigo, meu confidente, meu companheiro, meu parceiro de trabalho. Então meu pai era tudo. Bom, o que eu ouço muito na vaquejada é o seguinte, que você fisicamente lembra muito do teu pai quando era jovem, mas você lembra o jeito que seu pai ser, mais trancado, mais austero, mais exigente. Você se vê dessa forma? Não, eu acho naturalmente. Eu acho que se parecer da genética dele, né? Porque realmente eu tive, na realidade, andei praticamente até 16 anos com ele, fui criado mais, assim, aprendi muita coisa com ele, mas também aprendi muito com meu irmão também, graças a Deus, com minha mãe principalmente. Quem me criou assim praticamente foi minha mãe, ele sempre viajava, né, com meu pai, mas eu sempre ficava em casa, eu era mais jovem, eu não corria. Quem me criou muito foi minha mãe também, mas todo mundo diz mesmo que o meu jeito de correr, de andar, de brincar, às vezes parece muito com o dele. É bom, eu me sinto muito orgulhoso e tenho uma grande satisfação de ser filho tanto do meu pai, do Tetê, como da minha mãe de Nalva, que são, acho que eu não poderia ter tido dois pais melhores do que eles dois. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês dois, que primeiro dedicar isso aqui para sua família, para sua mãe, para suas irmãs, para as namoradas, para as esposas, né? Mas dizem não, eu acho assim, mais parecido o rosto mesmo é da minha irmã Thalita com meu pai. Isso aqui dele é muito parecido com o dela. O dela, quer dizer, é muito parecido com ele. Se você olhar tanto para isso aqui da Thalita, como para o nariz, é mesmo que tá vendo o pai. A face da Thalita é muito parecida. Mais parecida, né? Mas eu queria aqui dedicar esse programa ao seu pai, à sua mãe, à família de vocês. E dizer o seguinte, Tetê deixou um grande legado na vaquejada, de amizade, de companheirismo. Tetê era o cara que resolvia os problemas que aconteciam na hora do racha, chamava todo mundo para conversar. Vocês têm esse dom de agregar, e isso é muito bom. Além desse legado, de ser um cara respeitado na vaquejada, deixou duas pedras preciosas na vaquejada. Você, Renato, e você, Renan. Eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês e dizer que o caminho de vocês na vaquejada certamente já está escrito, já está traçado, e sem vocês a vaquejada não seria hoje o que ela é. Obrigado a você e obrigado a você por tudo que vocês fizeram e vão continuar fazendo pela nossa vaquejada. É muito bom ver vocês correndo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de se expressar no seu programa e agradeço a você o que você faz pela vaquejada em divulgar, em conversar com os donos, elogiando e os defeitos que tem na vaquejada. Tem que melhorar muito a vaquejada. Eu acredito que a vaquejada em si nem tem que melhorar. Ela tem que voltar um pouco para poder evoluir de novo. Porque ela evoluiu, ela fez, vamos dizer, ela pulou degrau que não estava na fase de pular ainda. Então a vaquejada tem que voltar muita coisa para o que era, para poder ela evoluir de novo. Você não está falando aqui, é claro, do protetor de cauda, não. Você está falando da questão de alguns regulamentos que ainda existem e que poderiam retroagir para facilitar não para o vaqueiro, mas para o esporte. A vaquejada, que ela evoluiu em relação de benfeitoria para o animal, isso foi fantástico. Isso aí não tem isso aí só vai ter o que evoluir cada vez mais, os estudos e tudo. Isso aí tá fantástico da vaquejada, isso foi muito bom para a vaquejada. E até que os contras na vaquejada foi bom para melhorar cada vez mais, porque quando tem a concorrência, cada vez mais você melhora. Então eu acredito que a vaquejada hoje ela tá fantástica em relação do bem-estar animal. Renan, eu vou falar para você a mesma coisa que eu disse para vocês. Muito obrigado por tudo. Pelo cara legal que você é, pelo extraordinário vaqueiro que você é, pela história que você está construindo na vaquejada. Seguramente, se hoje tivesse, digamos assim, um mosaico de grandes vaqueiros, estaria lá Tetê em cima, Renan aqui do lado, Renato aqui do outro. Só temos a agradecer a Deus e a todos, né? Meu pai que começou, plantou essa raiz bem plantada, né? E a você também, por sempre agregar a vaquejada, sempre buscar o melhor, sempre ser verdadeiro também com o dono de parque. Muitas vezes amigos não têm coragem de chegar e dizer a verdade, mas você tem essa liberdade. Então, parabenizar você e a todos que agregam sempre a vaquejada. E só agradecer a Deus por tudo isso.
você gostou da história? Tem muito mais aqui no nosso canal no YouTube. É só você se inscrever e, é claro, você pode comentar aqui quem é o próximo vaqueiro que você quer ver aqui no quadro Minha História na Vaquejada. Até a próxima.